Olá para todos, eu sou a professora Edilene, sou eu que vou trabalhar com vocês aí na área de territórios, tá bom? Então nós começamos a falar aí dos números. E para trabalhar com números, a gente tem que saber de onde eles vieram. Então nós começamos também falando um pouquinho da história dos números. Os números, eles surgiram há mais de 30 mil anos, quando os homens ainda viviam nas cavernas. E nós não temos um único povo que tenha criado esses números. A ideia de contagem é inerente, isto é, faz parte do ser humano, conforme nós vamos ver. E mais para frente a gente vai ver como é que a gente vai chegar a esses números, como a gente os faz hoje, né? Então, inicialmente, quando sentiam necessidade de contar aquilo que caçavam, aquilo que pescavam, os homens e mulheres primitivos desenhavam animais nas paredes das cavernas para indicar essa quantidade. Então eu coloquei para vocês aí uma imagem que mostra como eram essas pinturas. Essas pinturas nas paredes da caverna são chamadas de pinturas rupestres. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a viver em grupos humanos maiores e tribos. E com isso, havia necessidade de se padronizar, né, a forma de contagem. Porque cada vez que você tem mais pessoas, se cada um usa um sistema diferente, fica mais difícil. Então, eles optam por ter um sistema que fosse comum a todos, para que todos utilizassem o mesmo sistema. Então, a partir do momento em que os homens passaram a ter uma vida sedentária, isto é, passaram a ter um lugar fixo para morar, e passaram a cultivar a terra e a cercar o lugar onde eles deixavam os animais, eles estabeleceram um sistema de contagem. Esse sistema de contagem era o seguinte: então eles faziam uma relação entre objetos. Então eu coloquei como exemplo aí para vocês. Então eles saíam, levavam os animais para pastar, 3 animais. Então eles guardavam 3 pedras dentro de um saco ou em um lugar onde eles soubessem a quantidade de animais que foram levados. E na volta eles conferiam a quantidade de animais que voltavam com a quantidade de pedras que eles tinham deixado guardadas. Então, quando acontecia o que está mostrando aí na imagem, que eu tenho 3 pedras e 2 animais, isso significava que um dos animais tinha se perdido. Então, era necessário ir buscá-lo, ir procurá-lo, porque senão diminuía a quantidade, não ia ser suficiente para alimentar a todos que moravam dentro daquela comunidade, dentro daquela tribo ou dentro daquele bando, tá? Com isso, eles passaram a padronizar também, não só por objetos, mas também com traços. Então, além de colocar as pedras, às vezes era comum também eles utilizarem traços feitos em troncos de árvores ou em ossos de animais. E esse sistema de relação de objetos, então eu sei que eu tenho 3 traços, eu tenho que ter 3 animais, ou se eu sei que eu tenho 3 pedras, eu tenho que ter 3 animais, ele é bem prático. Mas quando você tem um número pequeno de animais, as coisas começam a ficar mais complicadas à medida em que o bando aumenta e a quantidade de objetos a serem contados também. E aí, mais para frente, a gente vai ver como é que eles resolveram esse problema. Eu vou colocar nessa aula para vocês um joguinho para a gente poder fazer. Vai a explicação também na plataforma. E eu vou colocar um videozinho sobre o jogo. Se vocês tiverem alguma dificuldade em jogar, é só olhar o videozinho para saber como que faz, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Beijo para todos e fiquem bem.